Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui mais um 10 minutos de economia. Hoje falar um pouquinho da agenda econômica, né? Tivemos os PMIs, as prévias do PMIs na zona do euro, Reino Unido e Alemanha e também nos Estados Unidos. Roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Antes de falar da agenda econômica, dos dados que saíram no dia de hoje, vamos falar um pouquinho daquele giro, né? Ver como é que estão as bolsas. As bolsas mais no humor, um pouco mais verdinho aqui, a maioria operando em alta. S&P, TSX, Canadá, Toronto, subindo 0,15%, o S&P 500, Estados Unidos, subindo 0,22%, e BOV subindo 0,15%, FTSE Reino Unido na estabilidade, né, 0 a 0, DAX com queda de 0,16%, África do Sul com queda de 0,26%, Xangai, China, caiu 0,11%, né, leve queda, Nikkei subiu 1,23% e Austrália com queda de 0,10%. Vindo aqui para o nosso índice de ganância e medo, está bem ganancioso, mais ganancioso ainda do que estava na última vez que a gente mostrou que estava 82. E aí o mercado lá vai subindo, o S&P vai subindo, esse índice vai ficando cada vez mais ganancioso, né? A gente tem que observar que já subiu bastante e deve estar chegando próximo de um momento de uma correção, né? Vamos aguardar, mas já está bem esticado o S&P. Vou mostrar ele daqui a pouco, depois daqui. DXY a gente comentou na semana passada sobre esse patamar aqui do 101, né? E foi aonde ele chegou agora. Tem esse patamar do 101 aqui, depois tem esse do 102, né? São dois pontos importantes que ele deve sentir. Hoje já chegou nesse 101, ainda continua aqui forte, né? Subindo, está subindo 0,26%. Continua aqui sua alta, deve vir até aqui esse 102, ou talvez dar uma pausa aqui nesse 101 e dar uma recuada até os 100, 100, 100 500 aqui nesse ponto, que foi o ponto também aqui de ruptura, né? 100, 200. Pode ser um patamar, ou pode seguir sequência aqui de alta e ir lá para o 102 logo direto. Vamos ver nos próximos dias o que, é que vai acontecer com o índice dólar, né? Dólar que está ficando mais forte perante a cesta de moedas. O S&P, o S&P que operou em alta de 0,03 na sexta-feira, hoje já está em alta de 0,34%, né? Já vai subindo aqui. Tem esse patamar importante aqui no 4.600, né? 4.550, mais ou menos é uma região que ele pode sentir uma certa resistência ali, uma força vendedora, né, que é uma região de topo. Se a gente colocar aqui no semanal, só para mostrar para vocês como a gente já está esticado esse índice, né, o S&P. A gente vê aqui dos 3.800 em março até agora aqui praticamente sem nenhuma correção, né, só duas semanas aqui também tem uma leve queda, mas somente umas 3 semanas aqui que foi de recuo do índice, o índice está bem forte, subindo em linha reta praticamente aqui. Se a gente observar, ele está nesse ponto, né? Um ponto aqui, deixa eu só tirar um ponto de abril de 2022, né? Praticamente mais de um ano que ele atinge essa região. E o ponto que eu tinha falado na semana passada é esse 4.700, né? 4.600 aqui primeiro, que é essa máxima, e depois 4.800, que, se eu não me engano, é o topo histórico. Isso aí, é o topo histórico do S&P, esses 4.800, né? Mas tem esse 4.640 aqui ainda, que vai ser uma região de resistência para o S&P. Petróleo subindo também hoje, subindo 1,44%, conseguindo romper essa região de topo aqui deixada no meio de julho. Dia 14 de julho foi um ponto que ele sentiu nesses 82, recuou já e já vai subindo aqui, né, fazendo um pivô de alta. Se romper esse patamar aqui, provável alvo na sequência aqui vai ser esse topo, né? $87. Não sei se vai tão rápido lá, mas se tratando de petróleo, né, como é um preço muito manipulado pelos maiores produtores, que são eles que definem preço, né, tanto a OPEP quanto os maiores produtores, Arábia Saudita, eles que definem o preço do petróleo praticamente, né, quando querem cortar a produção, eleva o preço e quando querem produzir mais, o preço cai, né? No momento agora eles estão cortando produção com a tentativa de fato, aumentar o preço da commodity. E aí é o que está acontecendo. A gente pode ver aqui que dessa região de $72 até o 82, foi aqui praticamente linha reta, e segue a escalada do petróleo. Minério de ferro fechou em queda de 0,41% na madrugada. O minério está bem consolidado aqui, né? A gente pode observar que não está subindo tanto. Segue nessa região aqui, agora está desde o dia
14 de julho também, nessa região, e não conseguem superar, também não está desvalorizando. Agora, falar da agenda, tivemos os PMIs lá, começar aqui pelos países da Europa e zona do euro. Alemanha, Reino Unido e zona do euro reportaram os PMIs abaixo do esperado e abaixo do mês anterior também, né? A gente pode ver aqui que todos os dados, né, tanto do composto industrial e do setor de serviços, essas prévias vieram abaixo do que era aguardado. O industrial da Alemanha, que está recuando bastante, né, teve mais um recuo aqui nessa prévia, caiu para 38,8 pontos, bem abaixo do esperado. Zona do euro também, todos em queda. A gente pode ver aqui que o que ficou melhorzinho aqui foi o do setor de serviços, que caiu menos, né? Que ficou acima do balizador de 50, aqui também na Alemanha, né? Ficou acima do balizador de 50, que demonstra expansão econômica, né? Abaixo de 50 é retração econômica. Aqui na Reino Unido também um pouquinho melhor do que os outros da zona do euro e da Alemanha, né? Todos os PMIs vieram melhores do que os outros, mas ainda assim também aqui o industrial está abaixo do balizador e os outros também todos abaixo do que era aguardado, né? E também abaixo do mês anterior que foi reportado. Lembrando que isso aqui é prévio ainda, né, pessoal? Não é o dado original, né? O dado certo mesmo vem agora no começo do mês que vem. Esse aqui, por enquanto, não é válido, né? Só para ter uma noção, né, econômica, como é que está esses PMIs. Nos Estados Unidos também tivemos os PMIs. A surpresa aqui foi o industrial, né, que ficou acima do esperado. Era aguardado 46,4, veio 49. Né? Os outros ficaram abaixo do esperado e também abaixo do mês anterior. Mas, ainda assim, ficando aqui acima do balizador de 50, que demonstra expansão. Ou seja, os Estados Unidos está bem melhor nessa questão de recuperação econômica já, né? Claro, a Europa demorou um pouco mais de aumentar os juros, demorou um pouco mais de controlar a inflação, os Estados Unidos controlou muito mais rápido, né? Apesar de ter demorado também, comparado com o Brasil, que aumentou os juros bem antes e conseguiu controlar a inflação bem antes do que todos os países, os Estados Unidos foi melhor do que a Europa nesse quesito de controlar seu índice inflacionário através do aumento dos juros. Para essa semana, vou pegar só essa notícia aqui que eu achei no Bloomberg Linha, sobre a gente vai ter, né, a taxa de juros lá dos Estados Unidos, do Banco Central Europeu, que deve aumentar 0,25% agora. Né? Os Estados Unidos que vai reportar na quarta-feira e zona do euro, se eu não me engano, no final da semana. Vamos ter também aqui o balanço lá nos Estados Unidos, né? Algumas empresas grandes vão reportar o balanço, que a gente vai conseguir ver como é que está mais ou menos o cenário macroeconômico. Né? Vamos ter o Google, a Meta e a Intel, e também vamos ter aqui Coca-Cola e McDonald's com Ford e Procter & Gamble, P&G, ou seja, empresas gigantes aí do setor de tecnologia e da indústria também na parte de Coca aqui, de consumo, né? Coca, McDonald's, Ford, automotivo. Vamos ter uma noção mais ou menos de como é que está a economia dos Estados Unidos. Né? Se as empresas vierem com balanço bons, mostra que a economia está se recuperando de fato, está melhorando lá nos Estados Unidos. Se essas empresas reportarem um balanço abaixo do esperado, ou abaixo dos últimos trimestres que foram reportados, mostra que a economia está enfraquecendo. Né? Essas empresas que são, juntando essas aqui, mas deixa eu ver, Facebook, Alphabet, Intel, Apple, Microsoft, juntando essas empresas que são uns balizadores, né? São as maiores empresas lá dos Estados Unidos. A gente tem que acompanhar esses balanços de perto para ver como é que está a economia americana. E agora, falando aqui da nossa bolsa, vamos falar de quem está caindo e quem está subindo, né? Vemos aqui RBR caindo 15,37% e RBR caindo bastante. Marfrig caindo 5,4%, BRF caindo 5%, JBS caindo 3,37% e Apvida caindo 2,58%. Não consegui olhar os balanços, como é que aconteceu. Provavelmente isso aqui deve ter sido algum balanço que saiu. As empresas de frigorífico aqui provavelmente deve ser algo relacionado àquela gripe aviária, né, que está preocupando um pouco, alguns casos aparecendo. E a RBR deve ter sido algum balanço que saiu que não deve ter sido tão bom, porque está caindo bastante. Né? 15% é uma queda bem relevante. No lado da alta temos a VEG subindo 4,6%, a Eneva subindo 1,87%, a Embraer subindo 1,87% também. 3R Petróleo subindo 1,66% e Petrobras subindo 1,60%. Né? Se a gente puxar aqui para ver que as empresas estão mais impactando positivamente no índice, né? Temos Vale puxando 180 pontos, VEG puxando 130 pontos, Petrobras puxando 126 pontos,
Petri 3 puxando 80 pontos e Prio puxando 33 pontos. Nessas empresas aqui são as que mais estão impactando positivamente no nosso índice no dia de hoje. Só dar uma passadinha aqui no gráfico, como de costume, né? Ibov que fechou em forte alta na sexta-feira, a gente estava comentando aqui no momento, estava fazendo um recuo na hora que a gente fez o vídeo, mas conseguiu se recuperar no final do dia e fechou praticamente na máxima aqui, né? Já testou esse ponto aqui de 120.600 de novo no dia de hoje e já recebeu força vendedora, né? Vamos aguardar o Ibov ter que romper esse ponto aqui, essa região, com força e com aumento de volume para mostrar uma relevância nesse movimento e aí sim buscar próximos topos. Dólar caindo 0,55%, né? Dólar que não para de cair. Dólar sendo cotado a 4,76, mais uma queda aqui, renovando mais uma mínima. E se fechar dessa forma aqui, já vai levando esse suporte do 4,75, que é um ponto que eu tinha falado aqui na última semana, e pode vir aqui testar o 4,60, 4,56, deve ser a próxima região que o dólar vai buscar. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Pedir a vocês que curtam nossa página, nossas redes sociais, curta LinkedIn, se puder curtir LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. A gente está postando bastante conteúdo todos os dias lá, conteúdo bons, de análise de empresa, diversos outros conteúdos. Peço a vocês para dar uma conferida lá e se gostar, curte a gente, compartilha. Vou ficando por aqui. Até quarta-feira. Tchau, tchau.